Então, a gente não tem como olhar esse problema sem olhar esses dois lados. Né? A Rússia, nunca podemos esquecer isso, ela iniciou a agressão, tá? Na ideia de quem quer liberdade, quem tem tanta gente falando de pacifismo, aí acaba defendendo um negócio desse. Iniciou a agressão. Mas o outro lado fez exatamente o que o Sun Tzu dizia na Arte na Guerra. Quando você não quer uma guerra, você encurrala o seu adversário, mas deixa ele uma válvula de escape, um caminho para ele sair. E o que os caras fizeram com a Rússia foi ao contrário. Por quê? Porque eles querem a guerra. Okay? Tá cheio de gente querendo essa guerra. Por quê? Ela vai proporcionar o caos, né, a crise. Ela vai complementar a crise generalizada, aquela crise desejada pelo David Rockefeller, né, e que pede uma normalização, como ensinou o Yuri Bezmenov. Então, a crise general... Imagina, cara. Eu não quero nem pensar nisso. Porque eu acredito que isso vai piorar ainda. Eu acho que isso... eu acho que já começou um conflito mundial. Tá? Porque... embora tenha ali um boneco ali tomando pedrada, a guerra não é com a Ucrânia, entendeu? Todo mundo sabe disso. Todo mundo envolvido nesse negócio sabe disso. A Ucrânia foi usada para isso. Tanto por um lado quanto pelo outro. Da mesma maneira que a Polônia sofreu na mão dos dois lá atrás, hoje a Ucrânia está sendo usada. Alguns vão falar, não, mas está defendendo a soberania. Sim, mas se isso servir como pavio para um conflito internacional, vocês concordam que o benefício disso será perdido assim em meia hora? Então, eu não acho que a gente tem que tomar partido, porque eu até acho que o governo brasileiro tentou o máximo possível se isentar, né? Eu acho até a melhor saída é essa. Não tem que ficar falando nada, porque se virar padrão esse tipo de reação da comunidade internacional, quando algum líder, algum país tomar uma decisão que eles não concordem, pode se preparar aí. Até o ano que vem tem algo assim por causa da Amazônia aqui contra o Brasil. Principalmente porque a questão ambiental no Brasil é o que limita a nossa produção de alimento. Nossa produção de alimento poderia quase dobrar sem essas ONGs aí trabalhando contra. Vai o Canadá patrocina a ONG que vem aqui proibir a gente extrair potássio, mas eles vendem o potássio para nós. Então, esse linchamento aí que estão fazendo com os russos, certamente vai virar o padrão para todo mundo que não obedecer olha, um país europeu que não quer receber refugiado, olha, o Brasil não quer dar poder total às ONGs aqui para tomar conta da Amazônia, né? Vamos proibir quase toda a produção agrícola, né? Porque não podemos esquecer que por trás de tudo tem um desejo profundo pelo colapso, pelo caos. Porque é do caos que emergirá a nova ordem mundial. Todas as sociedades, todos os institutos, todos os caras que têm coragem de falar o que pensam sobre isso, falaram isso ao longo dos últimos 100 anos. Que eles queriam o caos. Os caras põem no logo lá da associação, da entidade. Aí
eles põem lá o Cerne, eles põem lá o Deus Shiva lá, entendeu? Tá tudo muito declarado que tem muita gente querendo o caos. Né? Quando a gente vê aquele depoimento famoso lá do Oppenheimer, lá da bomba atômica, a gente vê que tem ali dentro um desejo diabólico pelo caos. E essas pessoas estão no poder. Né? Então, a ideia de controlar todas as atitudes que qualquer nação for tomar, qualquer atitude que uma nação tomar diferente, por exemplo, da Agenda 2030, vai ser visto assim. Vamos começar essa pressão aí. Eu fui pesquisar o negócio de tirar os banqueiros do SWIFT, né? Tem um monte de banqueiro na Rússia que tem sociedade com Oppenheimer mesmo, apesar de ser outro ramo da família, mas é a mesma família, com os Warburgs, tem gente lá ligado às Rothschild, ligado a Morgan, ligado a Goldman Sachs, a BlackRock, a Vanguard. Esses bancos ligados a esses caras não foram tirados. Não foram todos os bancos russos que foram tirados do sistema de compensação. Por quê? Adivinha como esses bancos ocidentais vão morder mais essa fatia de quem fazia algum tipo de trabalho com eles. Imagina essa ideia de isolamento total da Rússia, é cutucar a onça com uma vara curta de propósito. Eles estão fazendo isso de propósito. E aí, toda a pauta ambiental vai voltar com força total. Vê um deputado aqui, eu nem sei qual foi, né? Porque eu fico até... um deputado aí, estadual, lançou agora um negócio de plano emergencial do clima. Adivinha o que vai vir aí? Isso daí dificulta a produção de alimento. Um mundo em crise por problema sanitário começa a se recuperar, problema econômico começa a melhorar, entra rumores de guerra, né? E a própria guerra, e aí vai vir problema de alimento, cara. Não deveria, se essas pessoas estivessem um pouco preocupadas, não fosse apenas o ativismo, não era hora de falar, calma, cara, vamos ver, vai faltar alimento, entendeu? Vamos parar de pensar em proteger árvore e mico-leão dourado e vamos pensar que vai ter hordas de pessoas morrendo de fome, cara. Entendeu? E aí a gente entra lá no Fórum Econômico Mundial, o que os caras estão discutindo? O risco de uma cyberpandemia. Quer dizer, para a gente não. O negócio é fomentar a insegurança generalizada. E vai ficar assim, vai piorar. Desculpa dizer. Tudo indica que vai piorar. Porque eu acho que esse conflito internacional já começou, que não vai parar aí. Porque pensa bem, vamos pensar com a cabeça, tentar pensar com a cabeça dos russos agora. Eu entrei hoje, de manhã, eu li 2 artigos que estavam no RT, aquele rt.com, que é um site russo lá, estatal, né? Lá tinha 2 artigos, assim. Um artigo achando que a operação especial, né, que é como eles estão chamando lá, estava indo perfeitamente, e o outro falando que a ideia de Blitzkrieg, né, daquele ataque rápido, não deu certo, mas ele vai continuar avançando e não dá sinais de que vai ser derrotado, por um lado ou pelo outro. Aí, o governo americano solta uma nota falando, olha, mesmo que derrubarem o Zelensky, a coisa vai continuar a mesma, porque essa ideia já foi implantada dentro da sociedade ucraniana. Logo em seguida, o Putin fala, não, a gente não quer derrubar o governo. Não, a gente não quer ocupar... Primeiro ele falou, não, a gente não quer ocupar a Ucrânia. A gente não quer derrubar o governo. Falou, peraí, cara.
ele quer colocar um governo favorável a ele lá, e ele nega isso agora. Então já mostra que todos esses discursos aí tem blefe, blefe duplo, blefe triplo, então fica tudo muito difícil de entender. E algumas pessoas ficam esquecem o seguinte, vocês lembram quando o pessoal fala aí ucranizar, né? Muita gente no Brasil fala, não, tem que ucranizar, né? Que era aquela vez que o povo pegou os políticos lá e jogaram na caçamba, né? De lixo. Mas quem eram esses políticos? Eram os políticos aliados do Putin. Entendeu? E a ideia do Holodomor está presente na cabeça de todos eles lá. Não podemos esquecer isso. Né? Então, toda essa questão está por isso que se diz teatro da guerra, né? O palco da guerra. Porque é tudo uma farsa, né? Tem um monte de farsa aí. Né? Essa construção do herói Zelensky, a criação do vilão absoluto, né? Com esses cancelamentos. Mas, por outro lado, também tem uma profunda incompreensão do que está acontecendo. Veja, não se esqueça, o Zelensky é o cara que venceu o candidato dos Soros. Também tem essa. A gente não pode esquecer esses detalhes aí. Né? Toda essa questão tem raízes muito mais profundas. Né? Mas o que eu acho que as soberanias nacionais estão caminhando para uma submissão a uma ordem internacional. O cancelamento está dizendo isso. É como se fosse uma falsa opinião pública, na verdade. Porque não é a opinião pública. Opa, 806 pessoas, obrigado. É um grupo de pessoas que controla a mídia, que, por sua vez, se faz parecer a própria opinião pública, como diz o livro da Isabelle Noel Neumann, A Espiral do Silêncio. Então, vamos tentar analisar se esse conflito vai trazer mais soberanias nacionais ou menos soberanias.